Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito. Esse texto que eu li são os versículos 3 e a primeira parte do versículo 4 do capítulo 46 de Gênesis, e aqui é Deus falando para Jacó. Jacó já idoso, aqui ele acabara de receber dos seus filhos a notícia de que José estava vivo e que ele era o governador do Egito, aquela época provavelmente o maior império do mundo conhecido. E então os filhos de Jacó, falam para ele que José queria que ele fosse para o Egito também. E quando ele recebe essa notícia, o final do capítulo 45 diz que o coração de Jacó reviveu. Esse Jacó que ouve de Deus essa ordem e ao mesmo tempo esse consolo, eu diria, de não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, e Deus garante a ele novamente: eu descerei contigo para o Egito. Não era mais o Jacó que havia enganado o pai para roubar a primogenitura do irmão, não era mais o Jacó que estava fugindo do irmão para não ser morto por ele. Era o Jacó que já tinha tido experiências muito extraordinárias com Deus. Era o Jacó que já tinha sonhado com escada, com anjos subindo e descendo, que passa a madrugada em uma luta com Deus, e depois disso ele é chamado de príncipe, é quando o nome dele inclusive é mudado para Israel. É o Jacó que, por causa dessa experiência, mudou o nome de uma cidade após ter construído um altar ali que o lembrasse desse dia, e chama esse lugar de Betel, por ele ter entendido que era casa de Deus. É o Jacó que no capítulo 32 de Gênesis, depois de finalmente se separar de Labão, é visitado por anjos e coloca o nome do lugar onde essa visitação aconteceu de Manaim, ele chama acampamento de Deus. É o Jacó que tinha visto Deus prosperar o trabalho dele durante todos os anos que ele esteve servindo ao seu tio e ao mesmo tempo sogro Labão, mesmo quando Labão tentou enganá-lo e ludibriá-lo com o pagamento em rebanhos, Deus abençoou, e os rebanhos que estavam marcados para seus de Jacó aumentaram muito. Então Jacó aqui no capítulo 46, ele não era mais um neófito, ele não era alguém que acabara de conhecer a Deus, ele não era alguém que estava começando a conhecer a Deus, ele já tinha vivido muita coisa com Deus. E ainda assim, Deus não só diz: desça para o Egito, vá para o Egito, mas diz para esse homem idoso, com o coração mexido de saber que o seu filho, que era tido por morto, não só estava vivo, como era o governador do maior império da época. E Deus diz assim: eu vou com você para o Egito. E isso me chamou muito a atenção, porque quantas vezes a gente acha que, ou a gente pode pensar que Deus olha para nós como filhos já crescidinhos, né? Que gente que já viveu alguma coisa com Ele, gente que já caminha com Ele há um tempo, mas diante de uma situação que mexe com a gente, que mexe com o nosso coração, mexe com as nossas emoções, Ele poderia simplesmente dizer: faça isso, vá para lá. Mas Deus não para por aí. Deus não disse simplesmente: vá para o Egito. O Egito para Jacó naquele momento não era só o lugar de comprar comida, porque nesse contexto aqui havia fome em toda a terra, mas era o lugar de reencontrar um filho que para ele estava morto há muitos anos. O coração de Jacó estava muito mexido, provavelmente ansioso, com medo. E Deus disse para ele: vá, mas não só vá, eu vou contigo. E isso me fez lembrar também do versículo 14 do Salmo 103, quando diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe das nossas fragilidades, Deus sabe dos nossos medos, Deus sabe das nossas angústias, Deus sabe das nossas inseguranças. Aqui no capítulo 46, Jacó, apesar de idoso, apesar de filho de Isaac, neto de Abraão, provavelmente estava um homem inseguro
com certo medo e com muita expectativa no coração. E diante dessas situações que para nós também geram insegurança, medo e muita expectativa no coração, eu quero encorajar você, como eu fui encorajada ao ler esse texto, de lembrar que Deus está falando assim: eu vou contigo para esse lugar de insegurança, de medo, de expectativa. Eu vou contigo para o Egito. Ele vai conosco. Deus abençoe.